Bom dia, irmãos, mais uma vez reunidos aqui nesta manhã de domingo, no culto virtual, nesse novo formato que o Senhor colocou para nós, para que nós venhamos renovar a nossa mente, amém? Que todos sejam abençoados em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um versículo que está no capítulo 11 de Mateus, versículo 29, que diz assim: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? O Senhor quer nos transformar. Ele quer fazer-nos mansos e humildes. A dica dessa semana é o seminário Migrando para a Realidade. Esse seminário fala para mim, assim, falou para mim de coisas básicas onde nós já sabemos, mas que ela é um alicerce para a nossa vida espiritual, para que nós possamos entrar nessa realidade. Onde ele fala na primeira mensagem sobre autoridade, a segunda mensagem sobre família, a terceira mensagem fala sobre a cura da alma. Então, se nós formos analisar a autoridade de Cristo, tem que estar dentro dos nossos corações, ele tem que estar dominando os nossos corações como a autoridade que ele é, que ele já está dentro de nós, para que nós venhamos fazer e ser um servo útil na obra. Ele tem uma frase onde o apóstolo fala para a gente fechar os olhos e prestar atenção na frase onde ele disse: o Rei Todo-Poderoso mora dentro de nós. Como nós poderemos fazer as nossas coisas ou qualquer coisa na nossa vida sem pedir autorização para Ele? Amém? Ele é o nosso autor. Ele é a autoridade maior dentro de nós. Que nós possamos meditar sobre isso. Na segunda parte, ele fala sobre a família espiritual e a família natural. Se nós estivermos em contato com a família espiritual, Pai, Filho, Espírito Santo, a nossa família natural será exemplo e será expressão de Cristo aqui na Terra. E na terceira mensagem, ele fala sobre a cura da alma. Sem ele curar a nossa alma, sem ele tomar a nossa alma, como serviremos o Senhor em espírito e em verdade? Então eu deixo aqui para os irmãos mais essa dica. Os irmãos podem estar adquirindo pelo site da editora ventsul.com.br. Esse seminário está apenas à disposição dos irmãos em download. É rapidamente a compra, a gente compra, dali 2 horas já está à disposição de nós, né? Na nossa página ali no nosso box, né? Dentro da editora Ventsul. Então, que os irmãos possam meditar sobre isso, porque para mim ficou isso. É a base de tudo para nós. A base da autoridade, a base da família, a base da cura da alma. Amém? Que é o que o Senhor quer completar até a vinda de Cristo Jesus. E eu tenho certeza, assim como os irmãos, de que Ele vai completar essa obra na nossa vida. Já está sendo assim, está sendo diferente. Nós sentimos realmente, tenho certeza que os irmãos também sentem, a realidade do Espírito já na nossa vida. Ele está fortalecendo cada vez mais a nossa alma. Amém, irmãos? Então, que nós possamos lembrar no versículo de Efésios 6:10, que diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? É isso que eu deixo para os irmãos, que os irmãos possam aproveitar o domingo para meditar sobre esse seminário. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Queria compartilhar com vocês uma experiência que eu tive nessa semana que se passou, onde eu fui viajar para visitar minha avó e lá encontrei uma série de parentes, primo, mais novo, mais velho, e assim, Deus me deu uma visão assim, bem clara assim, de observar assim, né, os que foram criados perto de Deus, próximos do Senhor, da palavra, alguns que foram criados bem distantes, né, e automaticamente estão engolfados assim no mundo. E quando a gente enxerga assim algo de fora, Deus dá uma clareza pra gente, né, que a gente não está envolvido ainda emocionalmente com sentimentos ali. E foi assim que eu consegui ver, né? E para isso, para compartilhar com vocês as experiências que eu tive com o Senhor, eu queria ler em Provérbios 22:6 o que Deus fala aqui assim, ó: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. O que semeia injustiça cegará males, e a vara da sua indignação falhará. O generoso será abençoado, porque é dado o seu pão ao pobre. E segue, né, irmãos? Falando aqui sobre os princípios, né, do Senhor.
mas principalmente esse da criança, né, o caminho que ela deve andar. Eu consegui ver isso claramente lá, assim, a diferença das crianças que estão sendo criadas e até adolescentes que tinham lá, perto do Senhor, existe um amor fluindo no coração dessas crianças, existe uma pureza, existe princípios, valores, respeito. As crianças que não estão, o mundo diz para elas que elas são as donas da verdade. Elas mandam, desmandam, desrespeitam os pais, as mães. E isso é uma coisa que é muito claro que é uma obra das trevas, porque a gente vê o fruto disso dentro de uma casa, é horrível. E quanto tempo passa, aquilo vai piorando. Então isso ficou muito claro para mim lá. E teve outra experiência que eu quero compartilhar com os irmãos, que foi algo assim que realmente Deus mostrou para mim, porque poucos lá na casa acho que conseguiram observar isso. Mas eu tenho um tio-avô que Deus recolheu, a viúva, a esposa dele, estava lá. E esse meu tio-avô, quando eu era criança, fui criado com um primo meu também, que ele tinha assim um jeito mais, não gostava de jogar futebol, gostava mais de brincar com as coisas de meninas. E esse meu tio-avô, ele me instigava muito a ir pra cima desse meu primo. Ele gostava de incomodar esse meu primo, por ele não ter aquela coisa definida do moleque, de jogar futebol. E ele sempre fazia um jeito de eu ir pra cima, de eu querer bater, brigar, tentava de tudo. E ele estava no leito de morte, há pouco tempo agora, em Porto Alegre. E até então, esse meu primo tem a minha idade, e ele não se falava muito, ele nunca aceitou muito a situação do meu primo. E no leito de morte, ele pediu para falar com esse meu primo. Ele chamou o meu primo lá no quarto do hospital. E a esposa dele, a viúva, né, me contou assim que os dois se abraçaram. Esse meu tio-avô é um cara muito duro, mas eu consegui ver claramente que no leito de morte ele sentiu o peso que tinha no coração dele. Ele sentiu, Deus revelou para ele ali a amargura, o mal que ele pode ter gerado na vida do meu primo, ou o próprio a amargura que ele carregou. E ele chamou meu primo para se consertar, né? Então, eu vi o preceito de Deus ali fluindo, né? Dá para ver assim claramente como que quando tá na hora ali, no limite, na hora da morte, o que vale de verdade na vida de um homem, um coração limpo, por exemplo, pesa muito, né? Porque ele não chamou ninguém que ele gostava, ele chamou o que ele menos gostava, o que ele menos se dava bem, talvez, para conversar de perto, né? Então aquela amargura, aquela coisa pesou no coração dele, né? E Deus estimulou ele a consertar. Então, eu queria compartilhar assim com os irmãos, né, como a gente precisa dar valor aos preceitos do Senhor, né? A gente precisa se livrar daquilo que não vem do Senhor, aquilo que vem das trevas, para que a gente não passe uma vida, às vezes, se corroendo o coração, né? Ou então depois com remorso porque não levou a palavra enquanto tinha tempo para levar, né, para as crianças, adolescentes, do jeito que Deus inspirar, né? Sem força, sem violência, mas com amor no coração, com intrepidez, dando um testemunho. E Deus me mostrou isso, né? Nessa experiência que eu tive essa semana, como vale a pena isso, né? Como vale a gente ser testemunha de Cristo por onde a gente passar. Porque a gente não sabe a semente que a gente está plantando ali, né? E foi muito gratificante, assim, ver aqueles que já tinham recebido a semente, aqueles que já tinham sido batizados, por exemplo. A diferença é clara. Deus parece que blinda, protege, não deixa as setas do mundo afetarem eles, né? Então é isso, assim, que eu queria compartilhar com os irmãos, e vou até finalizar com mais um versículo aqui de Provérbios 23, no 13, onde diz assim: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. E assim, na verdade, é todos aqueles que Deus colocar na nossa frente, né? Todas as crianças na fé, vamos dizer assim. Vale a pena, às vezes, a gente dar uma insistida ali com amor, sabedoria, com a sabedoria de Cristo, não a inteligência humana, porque o diabo identifica, o homem identifica a sabedoria humana. Agora, a sabedoria de Cristo, ela ilumina, ela constrange, ela faz a obra de Deus acontecer naquela vida, né? Nem que não dê efeito na hora que a gente está fazendo, mas a palavra não volta vazia. Deus disse, né, que se a gente colocar a criança no caminho que ela deve andar, ela nunca mais vai se esquecer daquilo, ela nunca mais vai se perder. E na hora do aperto, numa hora da morte, até um cara com muita idade lembra que ele tem que limpar o coração, que ele tem que perdoar, né? Então é isso, irmãos. Deus abençoe a todos e um ótimo domingo para vocês.
Bom dia a todos, que Deus abençoe. Eu queria testemunhar de que Deus tem, assim, falado muito conosco essas semanas, né? E tem ampliado, aí eu tinha feito algumas orações há um tempo atrás em relação até ao grupo familiar, para que Deus cumprisse ali com o propósito dele dentro de tudo que acontece no grupo, né? Que não fosse só um momento para a família, que outras pessoas viessem a participar. Deus está realizando isso, né? Eu acredito que quando a gente coloca o reino em primeiro lugar, realmente Deus acrescenta as outras coisas. Então, graças a Deus, eu não tenho... É claro que a gente tem um esforço pessoal, o uso das nossas habilidades aí humanas dentro do que a gente faz e tudo bem, mas sem a bênção de Deus, nada disso adianta. Então, acho que é uma questão de colocar as coisas na ordem correta. E a gente tem procurado, né? Eu tenho buscado isso tanto em oração, como também quando eu percebo que existe uma situação que Deus está me colocando ali para falar em nome dele. Às vezes parece uma perda de tempo, parece que a pessoa não vai te ouvir, parece que vai dar tudo errado nos afazeres que a gente tem, porque a gente está atendendo alguém, mas tudo isso é mentira, né? E Deus realmente nos abençoa cada vez mais. Eu tenho tido essas experiências, tenho conseguido compartilhar com alguns irmãos, novos irmãos de fé, ou pessoas que estão de alguma maneira buscando, e a gente pode falar desse testemunho, de tudo que foi vivido, né? Eu acho que eu tenho muito testemunho com Jesus. Então, eu tenho usado, assim, esse histórico para poder levar a outras pessoas. Acho que a gente não tem só que ter superado algumas questões para a gente ser feliz, né? A gente é feliz enquanto a gente apoia outras pessoas a também experimentar essa verdade e viver dessa maneira verdadeira mesmo, né? Porque as pessoas estão iludidas achando que coisas materiais tem que estar em primeiro lugar, muito voltada para os problemas e pouco voltadas ao Criador, essa energia da criação que na verdade é suprema, é soberana a tudo isso, né? A todas essas circunstâncias. E o nosso verdadeiro significado, né? De que a gente não é muita coisa, né? A gente se ilude de que é muita coisa, de que é muito importante, né? E quanto mais eu acho que a gente se humilha para Deus e mais a gente se sente nada, mais a gente sente essa realidade, não da boca para fora, mas quanto mais a gente percebe o quanto a gente está distante de Deus, quanto a gente tem que caminhar, o quanto a gente tem que se espiritualizar e que é esse o caminho, não é outro, mais Deus mostra, né, o que a gente precisa fazer e mais Ele abre caminhos e mais Ele nos supre. Eu tenho sido suprida durante esse período que foi tão difícil para tanta gente. Eu me sinto muito abençoada. Eu particularmente só posso falar que muitas coisas boas aconteceram, então eu só tenho a agradecer. E as pessoas que surgem no caminho muitas vezes nos ajudam, mesmo parecendo que elas que precisam de ajuda, elas nos ajudam também, porque a gente rememora muitas palavras para poder apoiar o próximo e a gente fala, prega aquilo para si. Então tudo tem uma utilidade assim imensurável, né? Então que a gente siga nesse caminho e que a gente seja abençoado, porque é isso que Deus quer, essa é a vontade de Deus. Que Deus abençoe a todos. Amém. Olá, irmãos, Deus abençoe vocês. Meu nome é Juan, sou de Florianópolis, Santa Catarina. Estamos aqui em Cachoeira do Sul nesse sábado, foi uma grande bênção, onde nos reunimos para falar da vontade perfeita do Senhor e recebemos muito de Deus aqui. E o objetivo é que o corpo de Cristo cresça, expanda e que todos nós possamos perseverar firmes. Estamos no final dessa caminhada. Em breve Jesus concretiza toda essa obra, mas é importante que nos encontre na posição de mansos, de humildes, de servos e membros do corpo de Cristo. Então que Deus abençoe os irmãos, perseverem, não desanimem. As provas são motivo de crescimento para todos nós, para que Deus trabalhe nessa natureza que é oposta totalmente à vontade de Deus. E assim todos os dias com as provas, com as tribulações, nós vamos sendo renovados no Senhor. E Ele diz, tem de bom ânimo, não perde o ânimo, e que a graça do Senhor seja sobre a vida de todos os irmãos, em nome de Jesus. Um forte abraço. Boa tarde, irmãos. São Paulo,
Márcio aqui de São Francisco de Paula, dando um alô aí para os irmãos. Uma bênção aí, o encontro aqui, Cachoeira do Sul, renovados pelo Espírito Santo, pelo Senhor. Irmãos, oremos, estejamos prontos, que o Senhor tem muitas novidades aí trazendo para o nosso coração, que a gente possa ficar ligado ao corpo de Cristo, ligados ao Senhor, que os rompimentos estão acontecendo e a hora é de olhar para a nossa mão e dizer que nós somos feitos para o Senhor, e o que eu levo desse encontro é que não vamos nos conformar com o que já temos, mas vamos prosseguir, porque o potencial que tem dentro de nós é potencial celestial, é potencial divino, e o Senhor espera muito mais de todos nós. Abraço aos irmãos aí de São Paulo, força e fé, estamos juntos aí, irmãos. Deus abençoe.